Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez reunidos pela internet. Infelizmente, a gente ainda não pode se ver pessoalmente. E é engraçado, né? Porque tem alunos de turmas que eu nem entrei para dar aula, que é o caso da 106, 107. Eu já tô começando a conhecer os alunos de lá sem conhecer a cara, né? Só pelos comentários. Tem alguns que têm comentários frequentes e já comecei a conhecer. Mas enfim, vamos para as correções. Então, no primeiro exercício, precisava colocar nas colunas de cada estrutura os aspectos que estavam dentro de um quadro da sociedade mesopotâmica. Tinham 5 colunas: sociedade, economia, política, cultura e religião. O que é a sociedade? É a organização das pessoas. Economia, o que eles fazem para conseguir comida, roupa, dinheiro ainda estava começando a surgir. Enfim, como é que eles conseguiam arranjar as coisas que eles precisavam. Política, então, quem é que organiza a sociedade, como é que funcionam as leis, as divisões das cidades. Religião, que são as crenças, e cultura, que é tudo que o homem produz que o diferencia da natureza. Né? Não são os instintos, mas é aquilo que a gente produz que não é natural. Então, o que vai nas colunas de sociedade? É a servidão coletiva, onde que grande parte da sociedade era serva do rei, ela tinha que trabalhar para o rei, porque as terras eram pertencentes aos reis. Escravidão por dívida, que era uma coisa possível na época, quando a pessoa ficava endividada, ela podia se doar como escravo ou um parente. E as diferenças sociais que começavam a surgir, que antes não haviam no período da pré-história. Da economia, a gente vê que eles utilizavam prata como moeda de troca, né? Eles não tinham uma moeda, mas a prata, assim como a lã, ela servia como medida de troca, para eles se orientarem, né? Quanto que custa esse copo? Custa 1 grama de prata. Era mais ou menos assim. Importação de produtos de outras regiões, né? Que no Neolítico isso não tinha. E transações bancárias, né? Que eles já começam a inventar juros, empréstimos. E mais tarde vão inventar as moedas. Na política, nós temos um rei com poder autocrata. Ele manda em tudo. O Código de Hammurabi, e as cidades-estado, que eram cidades autônomas, com o seu exército, com as suas leis, cada uma diferente da outra, mas elas se coabitavam. Na cultura, a escrita cuneiforme, né, que é um dos sistemas mais antigos de escrita, o tijolo vitrificado, que é uma espécie de azulejo da época, e eles valorizavam muito a força através da arte, né? Daí tinha lá o rei lutando com os leões e essas coisas. Na religião, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e os seus sacerdotes, eles também eram astrônomos. Eles viam a época das chuvas, das secas, e isso era muito importante, era quase como algo divino. E também os mitos envolvendo enchentes, já que essa sociedade gira toda em torno do rio. E o rio, se dá uma enchente, é um estrago total, né? Para nós, hoje em dia, isso também, mas a gente já encanou todos os rios ou mora longe. Mas quando dá uma ressaca do mar, uma enchente, é um problema muito sério. Então, tem muitas histórias literárias, mitos que envolvem enchentes. Vou sentar mais longe que esse meu óculos dá reflexo e chega a me dar uma agonia. Número 2. Leia com atenção o texto abaixo, que reproduz trechos de um conjunto de leis produzidos na antiguidade. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Se ele cegou o escravo de um homem livre, pagará um substancial valor. Se o construtor fizer uma casa e esta não for sólida, matar o dono, esse construtor será morto. Na primeira pergunta pede qual é o nome do Código de Leis
acima qual é o princípio que ele é baseado e explique. Tem 3 partes da pergunta ali que está marcada por cores diferentes. Então, a primeira, qual é o nome do Código de Leis? É o Código Hammurabi, que é um dos mais antigos do mundo. Qual é o princípio, né? Então, esse Código de Leis que determinava penas para delitos domésticos, comerciais, ligados à propriedade, herança, escravidão, entre outros, sempre baseado no princípio da Lei de Talião. Daí pede para explicar qual que é a Lei de Talião, que é, talião vem de tal qual a infração, tal qual a pena, olho por olho, dente por dente. A pena, então, seria semelhante ao delito. Para pegar as respostas, dessa vez eu peguei do texto que eu mandei para vocês, porque geralmente as pessoas pegam parte do texto, então, mas vai surgir bastante respostas parecidas. Então, se a resposta de vocês ficar diferente, tem que parecer pelo menos o que está destacado, que é o Código de Hammurabi, o princípio da Lei de Talião, e que a pena é semelhante ao delito. Isso tem que aparecer. E na letra B, pede qual aspecto da sociedade mesopotâmica é representado no trecho acima. De novo, eu peguei um trecho do texto que diz: como algumas profissões já davam mais prestígio que as outras, que eram consideradas inferiores, foi surgindo uma diferenciação social que está refletido no texto. Porque se o homem cegou se é livre e cegou o olho de outro livre, então o olho será cegado. Mas se ele cegou de alguém menor, então ele vai pagar uma multa. Agora, se ele cegar o olho do rei, ele vai ser morto. Então, vai depender das classes sociais das pessoas. Então, o que está representado, que precisa aparecer na resposta de vocês, é a diferença social. Número 3. O relevo abaixo se encontra no Palácio do Sudoeste de Nínive e representa a vitória do rei Assurbanipal sobre os Elamitas em 653 a.C. Daí vocês podem ver ali a imagem, né, dos assírios, como é que eles estão lidando com os seus inimigos, né? Tem pessoas ali matando umas às outras, tem as armas deles, estão tudo meio amontoado, é uma cena de guerra. Então, a letra A pede que aspecto cultural dos assírios o relevo representa. Eu vi algumas pessoas descrever a cena, eu não pedi para descrever a cena, eu pedi o que da cultura dos assírios está ali representado, que é o caráter militar e a violência. Na letra B, pede, já que está falando do rei, quais são os poderes de um rei mesopotâmico. Ele tem um poder autocrata, né, que é ilimitado, ninguém manda nele, ele é independente, ele decide sobre guerras, ele é o juiz máximo, o líder da religião e controla toda a economia, as terras dele, ele é o cara. E na C pede qual é o nome da escrita que está no relevo e qual a necessidade que impulsionou o surgimento dessa escrita. Não sei se vocês conseguiram ver, mas aqui está o nome da escrita, que é a escrita cuneiforme, que tem formas de cunas, né? E qual é a necessidade? Foi devido às atividades comerciais. Eles precisavam anotar quem estava devendo, quem precisava pagar os impostos. Então, devido a essa necessidade, eles inventam um código de escrita, que é considerado um dos mais antigos do mundo. Número 4 pede: no crescente fértil, embora cercada por terras áridas, ocorreu a sedentarização de povos diferentes. O que é sedentarização? Eles começaram a ter moradia fixa. Explica com suas palavras como a Revolução Neolítica impulsionou um novo modo de vida na Idade dos Metais. Então, para essa pergunta, tinha que entender o que foi essa Revolução Neolítica.
Essa revolução neolítica é a pecuária e a agricultura. Então, como é que a agricultura e a pecuária fez um novo modo de vida? Eu coloquei ali com as minhas palavras, né, que devido à explosão populacional, já que eles estão comendo melhor, eles começaram a expandir o cultivo, fazendo surgir a necessidade de novas formas de plantio, né? Eu quero ter mais pessoas para comer, então eu preciso ter mais eficiência na agricultura. E surge mais alimentos, então eu preciso estocar os alimentos. Ah, vai ficar longe, preciso de transporte, eu invento a roda. E também eu tenho lá um monte de farinha, de trigo, eu vou fazer a farinha para não estragar. Dessa farinha eu vou fazer o pão. E também surge a cerveja, o vinho. Com o excedente da produção, foi surgindo novas profissões. E com tantas pessoas morando juntas na mesma aldeia, precisava então alguém que controlasse, como os reis, o exército. E tudo isso foi surgindo um novo modo de vida. Aquela aldeiazinha tinha virado uma grande cidade. Mas ali eu pedi para explicar com as palavras de vocês. Então, tem que falar disso, como que a agricultura fez surgir tantas coisas como o exército, o rei, a cidade. Então, vai ter muitas respostas diferentes na 4A, que eu considero a questão mais difícil dos exercícios que eu passei. A letra B desse exercício pede: por que dizemos que a Mesopotâmia é uma sociedade hidráulica? Hidráulica vem de água, que vem de rio também. A partir das enchentes do rio Tigre e Eufrates, que eram os rios que a Mesopotâmia ficava no meio, que Mesopotâmia significa terra entre rios, foi surgindo a necessidade deles se juntarem para trabalhar. Então surge divisões do trabalho, código de leis para orientar todas as pessoas, precisa de um rei para mandar nesse pessoal todo, conhecimentos astronômicos para saber quando que vai chover, quando que vai ter enchente, quando é que vai ter quando dá um ano, e também de engenharia para construir os diques para conter as enchentes e os canais de irrigação, e surgindo outros mitos. Então, toda a sociedade girava em torno dos rios e por isso que ela era uma sociedade hidráulica. Outra sociedade hidráulica que a gente vai estudar é o Egito, que também é tudo em roda do Nilo. Letra C. Quais são os 3 principais povos que habitavam a Mesopotâmia e suas principais características? Essa estava bem espalhada no texto, tinha que procurar bastante também. Tem os assírios, os babilônios e os sumérios. Os assírios são os caras que viviam no norte da Mesopotâmia e eles eram muito violentos, então eles eram conhecidos por isso, eles eram bastante temidos. Os babilônicos, eles ocuparam o centro da Mesopotâmia e eles ficaram conhecidos como Código de Hammurabi, e pela sua capital, que era com seus jardins suspensos, que era o maior centro comercial da época. E por fim, os sumérios, que habitavam ao sul da Mesopotâmia, ficaram conhecidos pela cultura como a invenção da escrita. Então, os 3 principais povos, os assírios, babilônicos e sumérios. A, B, S. Norte, assírios, no meio, babilônicos e no sul, sumérios. A última questão era que dia 19 de abril foi o dia do índio. Eu pedi para vocês lerem uma reportagem que é o coronavírus para dizimar povos indígenas, diz pesquisadora. Tinha que acessar o link e escrever uma frase reflexiva sobre o assunto dos índios serem dizimados pelo coronavírus. Então tinha que ler, não sei se todo mundo leu. Então, acessando esse link e abrir essa página, dizendo como é que o coronavírus está afetando os indígenas. Daí tinha que ler, pelo menos as partes mais escurinhas ali em negrito. Então, conforme que ele foi se alastrando, o coronavírus ele começou pelo litoral, até chegar numa das regiões mais interior, que é o Amazonas. E lá no Amazonas, em Manaus, está tendo muitas mortes, né?
É o segundo estado que tem mais casos, se não me engano, e tá causando bastante morte entre indígenas. Por quê, né? Imagine só, lá no meio do mato, eles não têm medicamento, até que ela vai falar aqui, que onde é que fala? Enfim, que eles não têm, não tem álcool gel, não tem máscara, não tem nada dessas coisas. E também aqui, ela também afirma que esse impacto do coronavírus, ele pode ter um impacto bem grande como as epidemias no passado. Isso ela está se referindo que quando os europeus chegaram aqui no século XVI, os povos indígenas morreram muito com sarampo, varíola e até mesmo a gripe, né? A gripe, se é uma gripezinha, pode matar os povos indígenas. É uma das principais causas de morte, não só dos indígenas, mas sim dos astecas e incas também. Não foi as armas. Claro que tem outros fatores, né? Tem as armas, tem o cavalo, eles se associaram com tribos inimigas, mas o que mais causou morte entre indígenas, astecas e incas foi gripe, foi sarampo, foi varíola, doença de branco mata índio, e essa aí também tá matando. E eles ficam bastante desorganizados, porque essa doença ela mata bastante os velhos, e os índios se organizam ao redor dos anciões, como está escrito aqui. Todos adoecem, e você perde todos os velhos. Sua sabedoria e organização social. Fica um buraco nas aldeias. Mais adiante ela vai falar que eles estão sendo orientados a se esconder na mata, né, já que eles têm conhecimento de pesca, colheita, agricultura, para eles ficarem lá até a poeira baixar. Então, assim, se você não leu, dá uma lidinha que é interessante. Então, vou aproveitar para já explicar a última atividade de Mesopotâmia, mas para um reforço, é de novo aquele quiz. Quem tem impressora pode imprimir, eu até vou colocar já as perguntas já bonitinhas, assim, numa folha só, fica mais fácil para vocês economizarem folha e tinta. Daí vocês vão respondendo aqui, né, que vai sair depois vai sair se tá certo ou errado. Vocês vão respondendo até acertar todas. Quem copiar no caderno, copiar as questões corretas, tá? Principalmente quando for verdadeiro, às vezes pede assim, quais são as sentenças verdadeiras? Como que tem aqui, ó, quais são as sentenças verdadeiras, né? Não copia que é a 1 e 2, assim, coloca quais são as frases verdadeiras, pelo menos, ou destaca com marca-texto, pode ser também, para não precisar ficar copiando várias vezes. Então, isso vai servir como uma revisãozinha, tá? Sobre o conteúdo. São 10 perguntas, tá? Depois que vocês terminarem, vocês batem foto do caderno, que já tá ali colado as questões no caderno, ou copiado, tá? Então era isso. Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem. Beijo!